Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, Pastor Márcio Santana e equipe. Bom dia, muito bom dia. São 8 horas da manhã, 8 horas e 2 minutos. Bênção de Deus. Hoje, segunda-feira, dia 30 de novembro de 2020. Chegamos ao final de mais um mês. O mês de novembro se foi, gente. É uma alegria estarmos juntos. Estamos aí trabalhando, semeando Jesus e colhendo vidas, que é o slogan da Rede Mensagem, do nosso ministério em Porto Alegre. Final de semana foi bênção de Deus, foi muito legal, foi joia. Tivemos culto sábado nas congregações Parque dos Anjos, Parque Florido e Morada do Vale 1. E ontem, 2 reuniões, às 9 da manhã e às 19h30. Então tivemos uma reunião às 9 da manhã e às 7 da noite, às 7h30 da noite. Foram 2 reuniões muito abençoadas, um número bem expressivo de pessoas, tendo em vista, claro, toda a questão do protocolo e o número limitado de pessoas que podemos receber, mas me surpreendeu a quantidade de pessoas nas 2 reuniões. Claro que gostaríamos que tivesse mais, gostaríamos que tivéssemos que fazer mais reuniões, se possível. Mas foi uma reunião muito boa, reunião de jejum domingo de manhã e a reunião domingo à noite, reunião da família às 19h30. Lembrando que próximo final de semana, desde já vamos já avisando o pessoal, teremos Santa Ceia em todo o nosso ministério. Então, próximo final de semana, dia 5 e 6, Santa Ceia na região, aliás, no ministério como um todo. Em Gravataí, região não será diferente. Sábado tem jejum, sábado tem Santa Ceia, Parque dos Anjos, Parque Florido e Morada do Vale 1. E na 64, no domingo, no dia 6. Também teremos um batismo nas águas, no próximo dia 6, na Academia da Chácara. Lembrando que estaremos tomando todos os cuidados necessários, o protocolo de segurança para a questão do batismo. Então, inclusive, vamos colocar câmera, vamos botar um telão, uma pequena tela do lado de fora, uma área, uma chácara, um lugar bem amplo, para que as pessoas possam assistir o batismo do lado de fora com toda a segurança. Comigo hoje, junto conosco a Bruna, bom dia, e o Ronaldo. Paz, Ronaldo, tudo bem? Bom dia, como é que tá? Paz, pastor. Bom dia, pastor. Bom dia, Bruna. Bom dia aos amigos aí que nos acompanham através do Facebook. Tudo bem, graças a Deus, servindo ao Senhor nesse tempo bom, tempo bonito lá fora, Legal, bonito. Chegou o verão, glória a Deus por todas as coisas. Legal. O pessoal vai conectando, Vamos ver o pessoal que vai se conectando conosco aqui pelo Facebook, lembrando que é interativo, daqui um pouquinho eu já vou ler algumas mensagens, E terça-feira, se me permitirem, eu vou estar lá. Estaremos juntos. Posso estar lá? Posso ir lá então? Vamos estar junto, que muito legal. Bem-vindo. O Ronaldo, vamos fazer o seguinte, eu fico um pouquinho de lado assim. Isso. E tu também. Isso, a gente pode. Sim. A gente não fica com o olho virado pro canto aqui. A gente pode se enxergar e conversar. Terça-feira tem culto de fé de socorro e milagres. Às 20 horas na Teotônio Vilela 1505. Você é nosso convidado, atendendo aí as exigências de todo o protocolo e do decreto da prefeitura. Nós temos uma capacidade limitada ali de pessoas para que se possa manter o distanciamento seguro. É importante que você agende o seu horário, mas ainda dá tempo de você agendar o seu horário, inclusive de levar um convidado. É importante que você esteja fazendo isso, esteja conosco amanhã ali, a partir das 8 da noite. Legal. Então, amanhã às 20 horas eu quero estar junto com vocês ali, Saudade daquele pessoal. Eu aproveitei nesse final de ano agora, mês de novembro, e dei uma circulada nas congregações. Devo estar indo também no centro. E no centro até eu tive mais vezes, durante o curso desse ano. Mas fui na Morada do Vale na última terça. Vou estar contigo lá e com o pessoal do Parque Florido. Quero dar uma circulada antes do encerramento do ano. A gente tem um carinho, Ronaldo? Na verdade, eu trabalhei e servi em todas as congregações, e não só por isso, Nós somos uma família, a igreja é única, E é importante, assim, que a gente possa manter esse laço, essa unidade, manter esse vínculo, de comunhão, porque sabemos que a unção e o óleo, até eu falei sobre isso, ela vem, um dos motivos que traz o óleo é a questão da comunhão. E eu quero conversar um pouco contigo hoje a respeito dessa questão da unção, do óleo. Eu falei sobre 1 Samuel, onde foi o rei Davi, aliás, antes do rei Davi foi o rei Saul, o primeiro rei de Israel, E naquela época, quando um rei era chamado, quando alguém tinha um chamado para ser um rei, ele precisava ser ungido
para um fim bem específico, uma tarefa bem específica, né? Então nós percebemos que não eram todos que tinham óleo e que tinham unção, né? Era uma capacitação, era uma designação de Deus, e Deus escolhia algumas pessoas com uma tarefa específica, uma tarefa importante. E um rei, ele não somente era um líder, né? Mas ele era alguém responsável por conduzir o povo e ser um canal de bênção, e trazendo livramento, trazendo solução, então ele precisava de sabedoria. E depois no Novo Testamento, né, já no tempo da graça, as coisas parecem que mudaram um pouco, né? Deus continua derramando a unção e o óleo, e a questão é que para quem está disponível o óleo, para quem está disponível a unção, né? Então hoje a gente sabe que pastores, diáconos, evangelistas, pessoas que são responsáveis por áreas específicas, é necessário que sejam ungidos, que recebam óleo, recebam unção, recebam uma graça de Deus. Mas é importante que o povo, as pessoas, venham a despertar para essa questão de estar no óleo, né? De estar no óleo. A gente quer explicar um pouco mais sobre isso, mas antes queremos falar um pouco sobre a questão ali da primeira Samuel, quando Saul foi ungido, né? Ele foi ungido por Deus, ungido pelo profeta Samuel, e posteriormente, até se nós olharmos, ele teve um objetivo bem específico, né? Ele foi para liderar o povo e livrar o povo dos filisteus. Mas o reinado de Saul durou pouco, né? Interessante que ele era um homem comum, que ele estava lá em busca das poucas jumentas do seu pai que haviam se perdido. E uma das coisas que chama a atenção nessa questão da unção e do chamado é que o profeta diz para ele: e o Espírito do Senhor se apossará de ti, e tu serás moldado em um novo homem. Então essa graça, essa unção para servir, essa porção do Espírito, quando é derramada, para cumprir o propósito de Deus, o propósito que Deus tem através das nossas vidas, e também para nos moldar e nos transformar naquilo que Deus quer que a gente seja. Legal. 8h09. Vamos ver quem é que está com a gente nesta manhã. O pessoal está ligadaço aqui, bastante gente conosco. A Márcia Fagundes, de Aguiar, Leite de Aguiar. Márcia e o Marcelo, Deus abençoe, obrigado pelo carinho, pela presença, participação. A Cláudia Antunes, Paz Pastores e Equipe, bênção. Cláudia, Deus te abençoe. A Mara Nunes também, glória a Deus, bom dia, povo abençoado. A Mariléia Cristina Becker Fraga, bom dia, pastor Márcio. Ronaldo, Deus abençoe. A Márcia Fagundes bota aqui: pastor Márcio, evangelista Ronaldo e todos os irmãos em Cristo, que tenhamos uma semana cheia da presença de Deus. Amém. Legal, Márcia, obrigado pelo carinho, Deus abençoe. Simone Almeida, que temos duas Simone Almeida aqui. A Simone Almeida, a mãe da Tiffany, bom dia, ansiosas pelo batismo. Amém. Que legal, né? Benção. O Bruno, levanta um pouquinho o ar, se puder aumentar a temperatura aí, senão daqui a pouquinho vai dar uma espirradeira no ar aqui. Vamos lá. Quem mais? O Renato Luzana, bom dia, pastor. Márcio, Ronaldo, equipe, abraço a todos. Legal, Luzana, tu não apareceu ainda, vem tomar um cafezinho com a gente aí. O André Luiz, bom dia, pastor Márcio, Ronaldo, Bruninho, ele bota aqui: Deus abençoe o nosso dia, um grande abraço a todos. Obrigado, André. E lembrando, o André ontem completou mais um ano de vida. André, feliz aniversário, Deus te abençoe, um abraço de toda a equipe. Amém. Aqui. O André, queridão, o André que está servindo junto contigo ali, isso né? Isso aí, é uma benção. É benção, às vezes. Tô brincando, o André é queridão mesmo, né? O André é nota 10. Ô André, vamos estar juntos então amanhã no Parque Florido. Ronaldo, tu e o Ronaldo, eu vou estar junto com vocês dois. Vai ser uma alegria estarmos juntos ali, rever os irmãos. Uma noite de fé, de socorro e milagres, tá certo? Bênção de Deus. Abraço, feliz aniversário, Deus te abençoe. A Maria Janilce também, bota aqui, bom dia Maria. A paz do Senhor, pastor, legal, obrigado pelo carinho, participação. A Cláudia Antunes bota, amém, irmã, já estão interagindo entre elas aqui, eu acho bacana isso aí. Vamos ver quem mais aqui. A Márcia Fagundes bota Cláudia Antunes, manda um beijo aqui. Que joia, gente. A Vera Regina Maciel, bom dia, pastores, irmãos da fé e equipe trabalhando, pastor. É isso aí, irmã. Bom é servir ao Senhor. Deus te abençoe no teu trabalho também, a todos nós aqui. A Cláudia bota, pastor, um pastor já é bênção, dois instantes. Que legal. Ela bota aqui, redobrada. É isso aí, irmã, é isso aí. Vamos lá. Quem mais aqui? Nayumi. Bom dia, pastores, irmãos. Deus abençoe todos trabalhando
escutando a palavra de Deus. Rodrigo Nayumi, Central Park. Legal, o pessoal que está junto com o pastor Paulo ali, né? E equipe. Joia. Um abraço, Nayumi. E o Rodrigo. Carla Norato, bom dia. Bom dia, Carla. Deus te abençoe. A Mara Nunes também coloca aqui. Bom dia, irmãos. Que Deus abençoe a semana de todos. Legal. Mário Nunes. É que eu fiquei fã aqui para doar. Cláudia Antunes, bênção. Culto de ontem, pastor Márcio. Legal, Cláudia. Deus é maravilhoso. Continuamos firmes. Vera Regina, bom dia, família, Encontros de Fé. A Helena da Silva bota aqui, bom dia, pastor Márcio. Ronaldo, abençoe sempre. Legal, obrigado, Helena. Márcio Scholler, eu acho que eu pronunciei certo, vamos lá. Paz, pastor Márcio e Ronaldo, Deus abençoe vocês. Márcio Scholler. Legal, Márcio, Deus te abençoe, viu? E a Cláudia Antunes bota lindas paisagens. O pessoal gosta das paisagens aqui atrás, né? Ficou bacana mesmo, né? Mas seguimos aí, gente. Queremos abrir a palavra de Deus em 1 Samuel capítulo 9. O Ronaldo já é mais moderno aqui. O Ronaldo... hoje ele trouxe eu trouxe a espada. Ele trouxe. Geralmente ele vai da Bíblia ali a Bíblia digital. São 8 horas e 13 minutos. Se você quiser em casa ir abrindo, nós temos ali em 1 Samuel capítulo 9, versículo 16. Eu ministrei ontem e quero trabalhar um pouco com o Ronaldo a respeito desse tema. Nós temos... Trancou aqui meu Facebook aqui. Não sei se foi a minha transmissão ou... Aí tá rodando, então é o meu. 1 Samuel 9, 16. Você vai encontrar o seguinte: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Ou não, os irmãos que nos escutam, nós temos aqui a consagração de quando Saul foi chamado, e Deus disse aqui, era Deus falando para o profeta Samuel, dizendo: olha, amanhã, a estas horas, eu vou te enviar um homem, que era Saul, da terra de Benjamim, e tu ungirás ele como príncipe, né, sobre príncipe do meu povo, de Israel. Então, nós temos aqui uma tarefa específica. Ele era para ser príncipe do povo de Deus, e diz assim: e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus. Então, nós percebemos aqui que o livramento de Deus, né, Deus escolhe alguns homens, e Deus escolheu alguns homens no Antigo Testamento para conduzir o povo a vencer certos desafios. Então, o que nós percebemos, Ronaldo, né? Por que Deus quis ungir? Porque a unção para um chamado específico. Porque nós estávamos meditando, falando sobre isso, né? Falamos no jejum e ontem à noite. Me parece que a unção é uma capacitação dada por Deus para trazer livramento, né? Como é que tu vê isso? E porque sem mim nada podeis fazer, disse Jesus em João capítulo 15. Essa é a graça que o nosso Deus nos dá quando nos chama com um propósito específico. Poder desfrutar da sua presença e da sua condução, para que a gente possa levar outros também a experimentar e viver aquilo que nós temos vivido. O Senhor nos chama sempre com um propósito específico. Ele nos transforma, Ele nos muda, nos molda, habita em nós e nos dá também essa graça para que possamos levar as pessoas a desfrutar daquilo que nós temos desfrutado. E nós sempre reconhecemos, deixamos isso muito claro, né, pastor, que isso não vem de nós. Quando nós sentamos diante de alguém, quando nós atendemos uma pessoa, quando nós instruímos alguém, a gente sempre deixa claro que tudo aquilo que Deus nos usa para levar aquela pessoa a ter um encontro com Deus ou vencer os seus desafios, isso é graça que vem da presença do Senhor. Então nós percebemos em cima do que tu está colocando, que a unção de Deus, ela serve, claro, ela abençoa aquele que recebe, mas parece que ela tem um objetivo maior ainda, que não somente é a pessoa que recebeu a unção desfrutar desta vaidade ou do prazer e dos benefícios que a unção lhe traz, mas que é um objetivo de trazer livramento e ser bênção para outras pessoas, né? E Deus unge, chama as pessoas comuns como Saul, pelo amor que ele sente pela vida daquele que está sofrendo. É interessante, tu colocou aí. Cada trabalho que a gente vê que nasce, cada grupo que se levanta, isso tudo é resultado de clamor e misericórdia e graça de um Deus que se importa com aquele que sofre. Aí desculpa te interromper,
Mas é importante, isso que tu colocou, muito importante, porque às vezes o que recebe a unção e aqueles que observam quem está sendo usado, porque alguém só pode ser usado por Deus se você receber a unção de Deus. Isso. É o que nós percebemos aqui. Então, muitas vezes as pessoas olham para quem está sendo usado por Deus, achando que, puxa, Deus é com ele, né? Por que Deus não é comigo? E na verdade a unção é derramada sobre alguém, não única e exclusivamente para abençoar aquele que recebeu a unção. Há um propósito maior. Então, quando você olha a unção de Deus na vida de alguém, você tem que perceber o seguinte: a unção de Deus foi derramada naquela pessoa porque Deus, ele ama aquela pessoa, sim, mas o alvo, O motivo sou eu. exatamente. Nós vamos a um pequeno intervalo comercial, 8 horas e 18 minutos, e nós já voltamos. E a ele os reis se prostrarão. Cadeias quebrará e os corações o adorarão. Pois quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará, e o mundo há de render-se a ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, e o mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão, e o mundo há de render-se a ele. Ó portas, levantai, deixai o Rei da Glória entrar. Ele veio para salvar e aos cativos libertar. Pois quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará, e o mundo há de render-se a ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, e o mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão, e o mundo há de render-se a ele. Nos rendemos em tua presença, Senhor. Aleluia. Pois quem impedirá o Senhor? Quem impedirá o Senhor? Pois quem impedirá o Senhor? Quem impedirá o Senhor? Estamos de volta, 8 horas e 21 minutos, hoje dia 30 de novembro de 2020, segunda-feira. Estamos aqui, Ronaldo e eu, trabalhando, né, sobre a palavra de Deus, a unção de Deus, quão importante, né, quão importante é a unção de Deus. Ronaldo, então nós chegamos à conclusão que a unção, a graça, a presença de Deus na vida de alguém é porque Deus está chamando para uma tarefa, né? E aqueles que observam quem foi chamado, quem tem uma graça, quem tem uma unção, é importante que essas pessoas saibam que o propósito pelo qual aquela pessoa está sendo usada por Deus não é para que aquela pessoa se coloque ou seja elevado Isso. a uma vitrine e ela é melhor do que os outros. Não, o propósito de Deus é as pessoas que estão sofrendo, né, Ronaldo? Não é para a glória do homem. Nunca foi assim, né? Uhum. A glória do Senhor. Mas se nós observarmos o chamado de Moisés, ou
propósito pelo qual Deus ungiu Moisés foi por causa de um povo Que estava que sofrendo. estava sofrendo, estava clamando. Aham. O propósito da unção sobre a vida de Gideão foi por causa de um povo que estava sofrendo e clamando e sendo oprimido, escravizado pelo inimigo. Os profetas tinham um propósito claro, que sempre foi também auxiliar o povo. E essa tem sido, e nós percebemos que esse tem sido o grande motivo pelo qual Deus escolhe homens naquela geração e tem escolhido nessa geração, é por amor do perdido, do aflito e do necessitado. O Cristo, o ungido de Deus, ele veio ao mundo por causa dos aflitos, necessitados e oprimidos. É interessante, é importante, inclusive, para quem nos acompanha, que hoje, quando você toma conhecimento de um ministério, da igreja, daquilo que Deus está fazendo, e daí a pouquinho nós vamos usar a referência do pastor Isaías, tantos milagres, tantas curas e que acontece dentro do nosso ministério, sem desconsiderar o que Deus faz por intermédio de outros ministérios, né? Mas e às vezes as pessoas podem olhar para nós e olhar para o pastor Isaías, olhar para quem está sendo usado por Deus, né? Como alguém especial e alguém importante. Mas o que deve ser destacado e que é necessário que as pessoas tenham essa consciência que a importância, né, diante de um contexto onde alguém é levantado para cura, para libertação, para instruir, importantes são as pessoas que são o alvo levantado. Então, toda vez que você toma conhecimento de alguma forma de uma igreja, de um ministério que está sendo usado, e você de alguma forma aquilo te chama a atenção, eu creio que é Deus acenando por intermédio de alguém que foi ungido, dizendo para ti, porque você é o alvo, eu te amo. Então, quando Deus levantou aqui um rei e ungiu, né, a Saul, foi com um propósito bem específico, de liderar, ou seja, de expressar os cuidados de Deus para com aquele povo, e também com o objetivo de livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus, ou seja, de livrar o povo de Israel do adversário, fazer com que o povo pudesse vencer o adversário. Então veja bem que a unção de Deus ela é necessária, só que naquela época a unção era para alguns homens em específicos, né? Tu falou Moisés, eu falei aqui o rei Saul, o primeiro rei de Israel, nós temos depois, logo em seguida nós temos Davi, que Gideão. foi Gideão. São pessoas que foram chamadas por Deus com um objetivo específico, né? Foram ungidas, e aqui a unção nós percebemos que, depois nós vamos ver aqui em 1 Samuel 16, versículo 13, quando o profeta Samuel ele ungiu com azeite a Davi, diz que o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então ele recebeu uma porção do Espírito de Deus. Significa você ter em seu interior não mais o seu espírito apenas, mas o Espírito do próprio Deus. E aí nós vamos pensando, mas qual é o critério para alguém ser ungido? Isso pertence a Deus, né? Agora, quem pode ser ungido nos dias de hoje? Essa pergunta que nós devemos fazer, né? A quem está disponível o óleo e a unção? De quem é essa responsabilidade? Porque quando Deus levanta alguém com óleo e a unção, e alguém é chamado por Deus, essa pessoa ela tem uma responsabilidade, está comprometida com o propósito de Deus. E o propósito de Deus são as pessoas que estão sofrendo. O propósito de Deus são as pessoas que inclusive estão enfrentando lutas e desafios. Então há uma responsabilidade em quem tem o chamado. Aí nós estamos falando de líderes, nós estamos falando de pastores, diáconos, evangelistas, líderes de congregações. A responsabilidade é muito maior do que propriamente o glamour, entre aspas, né? Não é um glamour, mas de alguma forma quem está na vitrine acaba chamando a atenção, e muitas vezes as pessoas acham que é o preferido por Deus, coisa e tal, né? Mas não. A unção ela traz uma responsabilidade, um comprometimento, mas a unção ela também traz livramento, ela traz capacitação, a unção traz a solução e a vitória proposta por Deus por intermédio de uma pessoa que recebeu a unção. Então a unção
ela proporciona, ela traz a vitória de Deus por intermédio de alguém que foi ungido. Então é importante sim a pessoa receber a unção. Aí seja na área do louvor, da libertação, em várias áreas. Mas hoje, quem é que pode ser ungido? Aí essa pergunta vamos deixar no ar para o segundo momento. Amém. Né? Nós vamos um pequeno intervalo comercial. Eu quero ouvir o Ronaldo. Quem é que pode ser ungido, Ronaldo? Quem pode ser ungido? Quem se habilita e quem é o candidato e quem é o escolhido para ser ungido? Né? Nós vamos um pequeno intervalo comercial e nós já voltamos. Encontros de Fé, Gravataí. Patrocínio, Madeireira e Ferragem Central. Aqui tudo para sua construção e reforma. Rua Dom Feliciano, número 848, Parada 66, em Gravataí. Tradição em qualidade e atendimento. 3490-3161. Direção Cristã. Funerária Santana, plantão 24 horas. Avenida Dorival de Oliveira, 955, Parada 79, em Gravataí. Paiva, balas de goma, 984-770080. Imola Veículos, Avenida Venâncio Aires, 3300, em Canoas. Consultor especializado, Gilson Rangel, 999-755775. Esclareça suas dúvidas referente ao financiamento ou troca de seu veículo. Carioca Multimarcas, Avenida Presidente Vargas, 1146, em Esteio. Fone 3033-4123. Consultoria prévia e garantia de um bom negócio. Empresa com direção cristã. Seguro de automóvel, residencial, vida e seguro saúde Bradesco. Melk Corretora de Seguros, protegendo seu patrimônio e a quem você ama. Melk Corretora de Seguros. 3484-1313. WhatsApp 999-26-2957. Auto Socorro FC. Táxi, guincho, troca de pneus. SOS Combustível. Venda de baterias e carga de baterias. WhatsApp 51986130103 e 51993075407. Lube Mais, lubrificantes e filtros. Trabalhamos com as principais marcas de óleo do mercado. Temos óleo original para seu veículo, troca de óleo, filtro de óleo e filtro de ar. Mão de obra especializada, de segunda a sexta, das 8 às 19 horas. Sábado, das 8 às 12 horas. Lube Mais, Avenida Frederico Ritter, 1305, Cachoeirinha, Centro Automotivo para troca de óleo. Contato 2160-8242. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos
Estamos de volta, 8 horas e 32 minutos. Programa Encontros de Fé, de segunda a sexta, das 8 até perto das 9. Estamos juntos aqui. Pode dar uma ligadinha no ar aí, Bruno. Deixa com a porta aberta, faça favor, obrigado. Estamos falando sobre a questão da unção e quem pode ser ungido, gente. É uma pergunta, né? Quem é que pode ser ungido nos dias de hoje? E qual o motivo dessa unção? E né? qual o motivo desta unção? Qual o propósito para Qual essa o propósito? Então, daqui a um pouco, o ser humano pode ficar um tanto quanto passivo no contexto religioso, achando que a unção é para algumas pessoas e fica esperando um start, né? Fica um sinal, fica esperando qual é o time. Será que sou eu que vou ser ungido? Quem vai ser ungido, né? E aí eu queria te ouvir um pouco, Ronaldo, a respeito disso. Primeira questão, né? Para quem está nos assistindo. Nós fomos chamados com um propósito. E nós podemos dizer que foi santidade e serviço, né? Sim. Romanos 8, 28, o Senhor nos chamou para que nós fôssemos, nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus. Então, nosso principal chamado, nosso primeiro chamado, vida de santidade, abandonando o pecado e serviço, servir a Deus. Né? Nós podemos servir a Deus lá no nosso trabalho, na nossa rua, na nossa família, enfim, né? Nós recebemos essa capacitação. Então, Deus nos dá essa unção, ou essa graça para desenvolver o nosso chamado. O Espírito Santo é quem nos vai nos conduzir, nos ajudar a viver em santidade e também para servir a Deus. Nós estávamos falando ali agora no intervalo, né? Atos capítulo 2, versículo 17, e o apóstolo ele repete lá a referência de Joel, que fala Exatamente. que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Isso aconteceu lá no cenáculo, né? Está relatado ali em Atos, no livro de Atos, onde todos foram batizados com o Espírito Santo. Então, essa graça e essa unção, essa capacitação para viver em santidade e servir a Deus, isso nos é outorgado, né? Isso nos é dado quando nós cremos em Deus. Aí tem um ponto que tu colocou no livro de Joel, né, profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, houve uma profecia que nos últimos dias seria derramado, né, do Espírito Santo, o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então, nós percebemos que a unção nos últimos dias, no advento de Cristo, né, aqueles que passaram a crer em Cristo Jesus, a unção passou a estar disponível a todos. A todos, não é só pastor, não é só diácono, não é só evangelista, não é algumas pessoas, mas o fim e o objetivo específico da unção, ele continua o mesmo, né, Ronaldo? Isso. Porque a unção foi derramada, era derramada sobre os reis, sobre alguns homens que foram chamados com o objetivo de que eles teriam um livramento, uma capacitação para livramento e a vitória proposta por Deus nos homens ungidos. Então, a proposta e o plano de livramento, de salvação e de vitória estava sobre os homens que receberam a unção. Então, depois, nos últimos dias, o profeta Joel disse que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E aí, em Atos capítulo 1, quando os discípulos no Pentecostes foram cheios do Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo, o Ronaldo fez referência a Pedro, quando Pedro se levantou, até para explicar o que estava acontecendo, porque eu creio que alguns haviam entendido e outros não compreenderam. A questão que uns estavam falando em línguas estranhas e foram tomados pelo sobrenatural e pelo poder do Espírito Santo. E aí nós temos Pedro dizendo, pessoal, olha o que diz, né? Na profecia, o profeta Joel disse o seguinte, que acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, e vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão visões, sonharão, e assim, vossos velhos sonharão, vossos velhos terão visões, os vossos jovens. Então nós percebemos que é uma capacitação e a unção de Deus no Novo Testamento, nos últimos dias, que agora continua com o fim e um propósito bem específico, que é capacitar, livrar e trazer sobre aquele que está ungido, né, a vitória que está proposta por Deus. Mas agora não está limitado a algumas pessoas, é para toda a carne, né? Então o Pedro despertou para isso. O que está acontecendo? Opa, só um pouquinho, gente. Aqui está se cumprindo uma profecia. A unção de Deus, por meio de Cristo Jesus, ela se tornou mais abrangente, né? E aí nós percebemos que várias pessoas começaram, e aqui os apóstolos, os discípulos,
serem ungidos com o Espírito Santo e com poder. E com poder. E no discurso de Pedro, lá onde 13.000 se batizaram, ele esclarece essa dúvida também, né, pastor? Tu citou o texto um pouco antes, né? Ele diz: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado. Esse é o primeiro passo, né? Lembrando que nós vamos ter um batismo agora no próximo final de semana. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E ele continua, né? Ele diz: pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, mas para todos quantos aqueles aos quais o Senhor chamar. E tu viu, interessante, tu viu quantas vezes quantas vezes você citou todos aí, né? Todos. Hoje estão longe, mas que vão vir, porque já foram chamados por Deus. E eles têm essa graça, né? E eles são merecedores dessa promessa. Então, a unção de Deus, o óleo de Deus, né, ele é necessário para que tenhamos uma capacitação, um livramento e a vitória de Deus esteja em nós. Agora, hoje, a unção ela está disponível para todos, né, Ronaldo? Então, algo que era específico de algumas pessoas, e eu creio que havia até um respeito, havia uma admiração por um rei que tinha sido ungido por Deus. Há uma admiração das pessoas por um pastor, por um evangelista, homens que têm uma envergadura, né, e uma capacitação, capacitados por Deus para ser usados de uma maneira sobrenatural. Eles, de certa forma, eles têm a admiração do povo, né? Nós admiramos, é admirável você olhar, bah, que legal esse homem usado por Deus. Gostaria eu de, pelo menos em parte, ser usado como ele é usado, né? Ter a graça e a unção que ele tem. E veja bem, essa unção, esta graça, ela está disponível hoje para todos, né? Nem todos serão líderes, nem todos serão pastores, nem todos serão diáconos, nem todos serão evangelistas. O Espírito Santo ele vai distribuindo os dons, né, à medida que é necessário para o bem-estar e o crescimento e o equilíbrio do corpo de Cristo, que é a igreja, né, entre aqueles que foram chamados. Mas diante do chamado, o Ronaldo falou bem, todos têm um chamado para ter uma vida em santidade. Quando o Espírito Santo, e aqui a unção, por meio de Jesus, ela passa a estar disponível para todos, significa que todos passam a ter acesso a uma capacitação divina, né, ao livramento de Deus e a unção, que é a própria vitória de Deus em você por meio de Cristo Jesus. Então, a cruz de Cristo, ela é eficiente, ela é suficiente, e a cruz de Cristo, ela também, ela não é o fim. A cruz de Cristo, ela abre um caminho para uma comunhão com o Espírito, para um derramar de um Espírito, para que através da cruz de Cristo nós possamos crescer na unção, crescer na graça, crescer nos dons e passar a ser um instrumento de Deus dentro da nossa casa, da nossa família. Então, hoje nós não dependemos única e exclusivamente de um homem que está sendo usado por Deus ou vai ser usado por Deus. Nós temos que ter reverência, respeito e princípio de autoridade, porque Deus estabelece ordem no seu reino. Mas a unção, ela é derramada por quem? A unção, se nós olharmos, ela vem de cima. Então nós recebemos a unção, né? Aqui o profeta era um homem era um homem próximo de Deus. Hoje, quando você honra, a unção que você honra, o pastor Paulo Gans falou isso. A unção que você honra é a unção que você recebe. Então, quando você honra, e não somente admira homens usados por Deus, mas você honra esta unção, você recebe esta unção. Não para que você seja igual ou mais de quem está sendo usado por Deus, mas que você também possa ser usado por Deus e ser conduzido por Deus, capacitado por Deus, e você desfrute da vitória que está proposta por Deus na tua casa e na tua família, aonde você estiver. E quando você se encaixa nesta unção que você honra, você recebe esta unção e você soma como corpo e como igreja. E aí a igreja avança em vitória. E aí coisas extraordinárias acabam acontecendo, né, Ronaldo? Glória a Deus. De Deus somos cooperadores, disse o apóstolo Paulo. Você estava falando, eu estava lembrando de Saul também, ainda, né? Lembrando de Saul, que foi lá onde a gente começou. As pessoas também que vê hoje homens de Deus sendo usados em algumas áreas, né?
vê uma graça maior para um serviço, né? E Sim. esse é o motivo específico para o serviço. A gente entende também que esses homens, eles valorizaram essa graça ou essa unção, reconheceram essa unção. Nós servimos por convicção de um chamado. Sim. Nós, Não existe cargo, né? Não existe Existe cargo. chamado, é diferente. As pessoas, elas entendem aquilo, elas reconhecem e são convictas desse chamado e passam então a investir um tempo ainda maior na comunhão com Deus, para que essa graça e esse chamado seja desenvolvido no andar das coisas e no andar com Deus. Ninguém cai de paraquedas em cima da plataforma. Exatamente. Se cair, vai ser um desastre. Ninguém sai operando milagres, colocando as mãos sobre os enfermos. O próprio pastor Isaías, a gente vê, ele tem toda uma história de um andar com Deus, de uma convicção, de um chamado, onde ele foi desenvolvendo isso ao longo do tempo e Deus foi derramando cada vez mais graça sobre graça, né? Então, porque muitas pessoas que nos ouvem, nos assistem nessa manhã, talvez pensem, poxa, como eu gostaria de ser um pastor, como eu gostaria de ser um evangelista, como eu gostaria de ser um diácono, um ministro de louvor. Você tem esse desejo no coração, isso é bom, porque é algo que Deus colocou. Então, eu queria te incentivar e te motivar nessa manhã a desenvolver essa graça, a desenvolver esse chamado, que é fruto de intimidade e comunhão com Deus. Quanto mais nós desenvolvermos isso, já no serviço, não é porque talvez ainda não foi confiado algo a mais, que eu já não possa servir naquilo para o qual eu fui capacitado. Até porque a unção, ela não exige um cargo. De forma alguma. No momento que eu entendi o Evangelho, que eu me batizei nas águas, que eu já estou buscando através do Espírito Santo viver uma vida em santidade, o serviço é uma consequência. Se nós olharmos Davi, olharmos Saul, que nós falamos logo no início, foram os 2 primeiros reis de Israel, eles não foram empossados para depois receber a unção. Eles receberam um chamado, foram ungidos, e aí foi desenvolvido Exatamente. um ministério posterior. Claro. Então, meu irmão, você tem desejo de pregar para uma multidão, começa a pregar para o teu vizinho, para o teu colega de trabalho, para aquela pessoa que senta no banco do ônibus do teu lado, porque certamente o que Deus te deu foi pensando naquela pessoa que está sofrendo, que está ali perto de você. E nós falamos no início, né? Exatamente. Então você começa a desenvolver isso. E a unção, o propósito da unção não é você. Não, de forma alguma. É as E aí vem pessoas, mais. é as pessoas que estão à sua volta. Exato. E aí, quanto mais você investe o talento que te foi dado, mais vem. Então comece dessa maneira. Porque o que você precisa hoje, você já recebeu, Deus já te deu. Quando você aceitou a Cristo, quando você desceu as águas, quando você fez aquela oração de confissão, já há uma atuação do Espírito Santo na tua vida para te conduzir, te moldar, te transformar, como foi o caso de Saul, mas também para te capacitar para o serviço, que pode ser lá com o teu vizinho, aquele rapaz que está aí pintando o muro da tua casa, aquele que bate na tua porta aí para vender uma rapadura. Fala do amor de Jesus para ele e desenvolva essa graça, esse chamado, e certamente Deus vai te usar para fazer muito mais coisa. A melhor forma de evangelismo, né? E aí as pessoas têm um desejo de ganhar a sua família, de ganhar os vizinhos, né? E parece que a responsabilidade é da igreja quanto com instituição. A instituição igreja não salva ninguém. O que salva é a igreja como corpo. Nós temos que se separar. A instituição foi criada, na verdade, é algo, precisa de um CNPJ, precisa de uma razão social, toda questão de legalidade, né? Tem que haver toda uma questão formal por questão de leis e tudo. Então, a igreja é muito mais do que uma instituição. A igreja é o corpo de Cristo. Então, significa, a igreja ela tem vida própria. Se nós pertencemos à igreja, nós fizemos parte da igreja, nós não podemos nos vincular a um salão, a um endereço e a uma denominação. Nós temos uma denominação por questão de ordem, de organização, mas nós vamos muito mais além do que isso. Se nós somos o corpo de Cristo, nós somos um organismo vivo. E como tal, para que possamos cooperar, nós precisamos, olha o que diz aquela frase, a unção que você honra é a unção que você recebe. Quando você honra a liderança sobre a sua vida, você vai receber a unção que vem por intermédio dessa liderança. E quando você se encaixa nesse propósito de estar disponível e de se permitir ser usados por esta unção, você vai ser um instrumento para ganhar o teu vizinho, a tua família, as pessoas que estão à tua volta. E aí você vai desfrutar, e aí o que entra, o evangelismo mais
o que Eficaz. mais eficaz é o tete a tete, né, Ronaldo? Isso. Uma vez nós falávamos sobre isso, né? Evangelismo pessoal é o mais eficiente. Então, e hoje nós temos algumas ferramentas que nos facilitam, né? Um tempo atrás aí nós estávamos na sinaleira com um panfletinho no sol, né? E hoje nós temos a possibilidade das redes sociais aqui, curtir, compartilhar, mas tem o evangelismo tete a tete no sentido de sim, as pessoas das suas relações. Quando você recebe a unção e você é transformado por Deus, né? Você recebe a unção e você honra aquilo que você está recebendo, não é mais você, mas é Deus através de você. As pessoas vão perceber que é algo diferente. As pessoas vão se sentir mais à vontade, inclusive para abrir a vida delas. E daqui um pouco alguém, do nada, entre aspas, começa a abrir o coração. Tu viu, eu tô com um problema no meu casamento. Tô com um problema assim, problema. A pessoa começa a colocar coisas da vida íntima dela, sem mais e sem menos. Isso vai te surpreender. Significa que Deus, Ele está te chamando, Ele está te capacitando para começar a instruir essas pessoas. E é o que o Ronaldo disse, quando você começa a perceber isso e você começa a honrar isso, você vai desenvolvendo. O valor Investe, né, Ronaldo? E você vai desenvolvendo e crescendo nesta unção. Então é necessário. Jesus disse o seguinte: todo o que pede recebe, o que busca encontra. Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas, boas dádivas aos nossos filhos, o Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Então a unção está disponível. Nós precisamos pedir, nós precisamos bater. Aquele que pede recebe, o que busca encontra. Nós precisamos ser perseverantes na busca, no clamor. Eu lembro, Ronaldo, quando eu comecei a orar e pedir para Deus: Senhor, remove de mim o que te desagrada. Eu comecei a perder o desejo por algumas coisas. E aí disseram assim: pede sabedoria de Deus, pede o Espírito Santo. Em algumas pregações eu via o pastor falar sobre isso. Eu cheguei em casa e comecei a dizer assim: Senhor, me dá o teu Espírito, Senhor, me batiza. Eu comecei a ser tomado por Deus. Eu acordava de madrugada, Ronaldo. Começava a me dar uns calafrios no corpo, me dava uns calorão, me davam, né, algumas reações assim, e eu não conseguia dormir, eu ficava orando. E aí eu saí, levantava, deixava o Giovanni dormindo, saía quietinho. Um dia eu fui tomado por Deus de uma maneira, comecei a falar em línguas, foi muito forte. Então, meu irmão, minha irmã, não existe igreja sem o Espírito Santo. Não. Hoje Deus, Ele derrama unção sobre a igreja. É muito mais além do que uma instituição, uma organização humana. Deus derrama a sua unção por intermédio do cabeça, que é Cristo, sobre o corpo como um todo. Então, se você se encaixa no corpo, peça: Senhor, me dá o teu óleo, me dá a tua unção, derrama do teu Espírito. Em Atos 1:8 diz assim: e recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, o poder de Deus. Agora a questão, né, Ronaldo? Três coisas importantes. Hoje a unção, ela está disponível para todos. Para todos. Não é só bispos, só para quem tem cargos. O cargo é o que menos importa. A gente está aqui para servir como servo. Ronaldo é servo, eu sou servo. Estamos aqui para honrar a unção que o pastor Isaías recebeu, a qual nós recebemos para contribuir na cidade onde a gente mora, como igreja, como corpo de Cristo. Mas, então, ela está disponível para todos. Para você ela está disponível. Não fique passivo. Seja ativo no sentido de busca, de se mover, de bater. Olha só, Jesus disse: todo o que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate, abrir-se-vos-á. Ele está dizendo: seja perseverante, né? Orar sem cessar, sem nunca esmorecer, porque Deus é bondoso e Ele vai te ungir, Ele vai te capacitar. Então é para todos, é para você também. A outra questão importante: a unção, ela está disponível para todos, mas como manter a unção? É outro ponto. A gente recebe o óleo. Como manter o óleo, né, Ronaldo? Nós temos aí. Te lembra das 10 virgens lá? Vai lá. Te lembra das 10 virgens? Lembro. Não pode faltar o óleo, meus irmãos. Não pode faltar o óleo. A gente tem que buscar o óleo e estar sempre com o recipiente aberto para receber mais do Senhor. O óleo é muito importante. Essa unção, essa graça é muito importante nas nossas vidas para desempenhar o papel para o qual o Senhor nos tem chamado. O senhor falou ali de Atos capítulo 1, versículo 8. Eu lembrei do culto de sábado lá no Parque Florido.
O Senhor Jesus, depois de ter ressuscitado, ele chama os discípulos, senta com eles e fala: pessoal, eu sei que vocês têm uma tarefa que não é fácil daqui para frente. Uma delas é não voltar a ser o que vocês eram antes, é andar em santidade, mas também vocês vão ser responsáveis pela propagação da igreja, por anunciar o evangelho. Eu sei que a tarefa de vocês não é fácil, vocês vão ser perseguidos, vocês vão enfrentar oposição, mas vocês vão receber algo, e esse algo é poderoso. Vocês vão receber o Espírito Santo, e isso vai se apossar de vocês, isso vai ser poderoso e vai fazer com que vocês desenvolvam todo o propósito e o projeto de Deus na vida de vocês. E nós vamos ver na vida dos discípulos essa valorização, procurando manter sempre a chama acesa, o óleo sempre abastecido para que não faltasse, porque eles entenderam Então, que sem óleo não dá. Sem óleo não tem como. E outra, né? O óleo, Deus ele não dá só uma porção. Não dá por medida. Não. Então o óleo tem que haver uma constante. Você tem que disponibilizar o óleo que você tem, a unção que você tem para o serviço, para que você receba mais. Né? Para que você receba mais óleo. Então você tem que colocar à disposição aquilo que você recebeu, né? Não é uma dose única. Você coloca à disposição para que mais pessoas desfrutem do óleo que você tem. E aí você vai estar com a sua vida aberta diante do trono de Deus para poder receber mais. E aí nós temos também, Ronaldo, a questão como manter o óleo e manter a unção. Né? Uma coisa importante, me lembro de Davi, eu até anotei, em Salmo 51, Davi, depois de um pecado gravíssimo, Davi cometeu... Né? Então veja bem, quem recebeu a unção tem que vigiar. Porque homens ungidos cometeram equívocos. O fato de você ser ungido não significa que você está livre de pecar. Claro que nós não vamos assim abrir margem para dizer assim, então quem tem a unção pode pecar. Não deve pecar. Mas a gente tem que estar atento para que não venhamos cair nas tentações, nem venhamos a cometer certos deslizes, porque nós podemos, daqui um pouco, entristecer o Espírito Santo e aí seca o óleo. Seca o óleo. Davi se deu conta disso. Então, como manter o óleo e manter a unção? Para receber, tem que pedir, tem que buscar, tem que clamar e está disponível para todos. E manter o óleo. Né? Manter o óleo. Salmo 51, Davi... Deixa eu abrir aqui. Salmo 51, queridos. Diz o seguinte, versículo 10. Ele disse para Deus, depois de haver pecado, ele disse assim, ó, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele reconheceu que havia impureza em seu coração. Ele disse depois, renova dentro de mim um espírito inabalável e não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Está dizendo, Senhor, não retira a unção de mim. Eu preciso da tua unção. Quando ele diz, nem me retires o teu Santo Espírito, ele está dizendo, Senhor, não me retires, eu preciso da tua unção, não quero perder a unção. Mas ele disse no início, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele reconheceu, aquilo estava a manutenção da unção, é reconhecer as impurezas. Não dê concessões para impurezas. Davi era um rei, cometeu um pecado grave, mas ele percebeu a luz da unção de Deus, que a unção de Deus também te faz perceber os erros, né, Ronaldo? Né? E ele percebeu, ele disse, não retire de mim o teu Santo Espírito, eu não quero perder a unção. E ele disse assim, então crie em mim um coração puro. Ele disse, Senhor, eu reconheço que há impurezas em meu coração. E a impureza no coração, ela leva o ser humano a tomar decisões e ter atos que são pecaminosos. E ele disse assim, Senhor, me dá um coração puro. Ele reconheceu o seu pecado. A manutenção da unção, ela se dá quando você tem uma vida de altar, aquele estava diante de Deus. Quando você tem uma vida de cruz diante de Deus em oração e diz, Senhor, aonde eu errei? Senhor, alguns erros, eles são perceptíveis. Alguns pecados, eles são involuntários e outros são voluntários. Nós não podemos dar concessão e achar que algumas coisas, isso é normal, eu sou ser humano mesmo, errar é humano. Não. Jesus disse, sede perfeito como perfeito é vosso Pai Celeste. Ronaldo falou no início do programa de desenvolver uma vida em santidade. A vida em santidade significa uma vida separada, reconhecendo as suas falhas e seus erros e se arrependendo e pedindo perdão. Isso você está mantendo a unção de Deus sobre a sua vida. Como é que tu vê isso, Ronaldo? Que é fruto da graça, né? Da presença do Senhor, né? A cruz nos proporciona isso. A cruz, né? nos proporciona essa vida em santidade. E nós também precisamos ser um rio, né, pastor? Para fluir aquilo que vem de Deus através da nossa vida.
Não dá pra gente ser como uma piscina, né? Um represo que represa, né? A gente precisa ser um rio. A graça que Canal, vem, né? o óleo que vem tem que fluir através da nossa vida. Quando a gente começa a guardar e esconder, vai secar a fonte também, né? Então, tudo aquilo que Deus nos tem dado, é importante que a gente tenha essa ideia também. Como Paulo disse na ceia, o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Então, a gente é só um canal. Tanto nós como estamos aqui, com esse irmão que nos assiste aí. Tudo que Deus faz tem que fluir através da nossa vida. Não pode parar em nós. Para que a unção venha cada vez mais se renovando e cada vez mais com Abundante, força. E essas imperfeições, essas falhas, essas impurezas, né? É que nem aquele cano d'água que está meio sujo, meio entupido. Às vezes passa só um fiozinho d'água ali, né? Mas quando vem com força, quando a gente pede lá, né? Pede, Senhor, abre o registro e vem com força. Aí esse óleo vem com força e leva toda a sujeira embora, toda a impureza, e o negócio vai fluir, que é uma beleza. E essa impureza, o que tranca o cano, que tranca na verdade, é o pecado. É o pecado que vai se acumulando devagarinho, vai se acumulando. Exatamente. Aí tem que fazer que nem o rei Davi. Senhor, crie em mim um coração puro. Isso. Eu reconheço que há impurezas em minha vida. Alguém que é ungido não é 100% puro. Alguém que é ungido tem que ter uma vida de santificação, separado para Deus, diante de Deus. E aí você começa, e Deus vai trabalhando na sua vida, e você começa nesse processo de purificação, onde aquilo que talvez esteja trancando o fluir de Deus, Deus vai removendo, porque há uma sinceridade do teu coração, mesmo ele sendo impuro, diante de Deus, reconhecendo as suas fraquezas, reconhecendo o seu pecado. Então isto traz crescimento. É outra coisa que, antes de estourar o tempo aqui, que mantém a unção, Salmo 133, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. A comunhão é um negócio fantástico. Ali nós somos tratados, curados, e ali nós recebemos mais da porção de Deus. Por isso Santa Ceia, onde há uma unidade, sempre é uma reunião abençoada. E aí nós vemos também a reunião de jejum, onde há uma unidade, né, com um propósito maior, e somos sempre renovados pela unção do Espírito Santo. A unidade, meus irmãos. Ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. A unidade significa eu estou somando para um propósito. Onde é que você congrega? Some neste propósito maior. Lembre-se que a igreja é o corpo de Cristo, é muito mais do que uma organização, que uma instituição. Quando você se encaixa nisso, você está também trabalhando na manutenção da unção de Deus sobre a sua vida. 8 horas e 59 minutos. Vamos orar nesta manhã, em nome de Jesus. Pai, nós oramos nesta manhã e te somos gratos. Amém. Porque o teu Espírito, a unção do teu Espírito Santo, está disponível a todos aqueles que creem na pessoa de Cristo e na obra da cruz. Amém. Obrigado, Senhor, e nós te pedimos nesta manhã, derrama da tua unção, do teu óleo sobre cada homem, sobre cada mulher. Abençoa aquele que está nos escutando, nos assistindo. Abençoa aqueles que vão assistir posteriormente. Amém. Nós oramos ministrando a tua unção, o teu óleo, Deus, um despertar em cada coração para que seja sedento, tenha fome, tenha desejo, tenha sede da tua presença. Nós pedimos a ti nesta manhã, abra os céus e derrama do teu óleo, derrama da tua unção, renova cada vida pelo poder do teu Espírito Santo, Pai. Em o nome de Jesus, que como igreja sejamos um canal de bênção, um rio, Senhor, que venha fluir do teu trono em direção àquele que é necessitado. Nós oramos por cada congregação, oramos por cada bairro desta cidade, que possamos estar somando no propósito, na visão celestial de ganhar Gravataí para Cristo, Pai. Para isso, derrama do teu óleo, renova-nos nesta manhã, em nome de Jesus. Oramos por cada ouvinte, supra as necessidades, cura os enfermos, liberta os cativos, abençoamos a tua vida, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Amém e amém. Ronaldinho, ficamos por aqui? Ficamos por aqui, fica o nosso convite hoje à noite em todas as congregações Encontro de Fé, cidade de Gravataí, tempo de oração ali das 20 às 21 horas, não precisa agendar horário. Amanhã, culto de fé, socorro e milagres, Parque Florido, Centro / Parque dos Anjos. Parque dos Anjos / Centro. E também ali os nossos irmãos ali da Morada do Vale. Em especial, deixo o convite aí, amanhã estará conosco o pastor Márcio Santana, às 20 horas ali na Teotônio Vilela, 1505. Legal, bênção de Deus amanhã, pessoal do Parque Florido, né? Parada 62 do Teotônio Vilela 1505, como o Ronaldo disse, eu vou estar junto com vocês, vai ser muito jóia. Amanhã, às 8 horas da manhã, estaremos de volta. Vai estar o pastor Paulo do Parque dos Anjos. Forte abraço, carinho, Deus te abençoe e a paz do Senhor. Amém.
Programa Encontros de Fé de Gravataí, via internet, de segunda a sexta, 8 da manhã. Apresentação: Pastor Márcio Santana Dias e equipe. Te adoramos, Senhor, pois Tu és o único digno de receber a glória, a honra e a adoração. Obrigado por Tua fidelidade e pelo Teu amor, Jesus. Tua fidelidade é grande, Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como Tu, bendito Deus.